Boa noite a todos e a todas. Hoje eu estou bastante feliz aqui porque a gente está com um grande companheiro de luta, Djalma Bon, que aceitou generosamente o nosso convite para uma boa conversa. O Adolfo, saudações à companheira Ariane e ao companheiro Djalma Bon, aqui, ó. Saudações. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Neri. Beijo. Neri, hoje estou com um companheiro, Djalma Bon. Eu vou divulgar, Djalma, o link daquela entrevista também que você me mandou. Vou colocar agora aqui nos comentários, mas vou colocar aquela versão pequena, que tem uns 5 minutos, da Fundação Perseu Abramo, e depois eu vou disponibilizar na página a entrevista maior. Ó, vou colocar aqui. Você assistiu alguma coisa? Assisti. Não deu tempo de assistir aquela inteira, né? A maior, mas essa da Fundação. Tá bom. Que emoção! Depois eu quero que vocês falem para mim a impressão que vocês tiveram, tá? O Lidinei e vocês, tá? Falo sim. Ó, eu coloquei aqui a página do Facebook da Fundação Perseu Abramo, em que tem um trechinho, né, de uma entrevista maior que o Djalma deu, e foi bastante emocionante. Assim, eu comecei a assistir essa entrevista, mas depois vocês me mandaram o link com a entrevista maior, né? E excelente, assim, adorei. Aliás, iniciativa fantástica. Porque para a gente, Djalma, como eu estava falando, a gente está chegando na luta partidária, não na luta, né? Mas na luta partidária há pouco tempo. E é muito bom e muito importante para a gente contar com a conversa, o apoio, a experiência de quem está na luta há muitos anos, né? O pessoal pergunta assim, onde você estava na luta nos anos 80? Eu falo, você estava nascendo. Eu nasci nos anos 80, então eu não estava na luta com vocês naquele momento, mas hoje eu me somo à luta e sou muito, muito orgulhosa, Djalma, de tudo que foi construído, de tudo que o partido construiu. Então, aqui Adriana, o Carlos, viu, Ariana? Mas um verdadeiro ato revolucionário é você estar participando e você ter a compreensão, a sensibilidade de você transformar e informar aquilo que você passou para outras pessoas. Se você fez uma luta justa, que ela foi legítima, e a causa que você se propôs a defender, ela tem outras pessoas que fecham com você, que aceitam a tua luta, é um ato que a gente tem que fazer isso aí, né? Por isso que eu estou sempre à disposição e tenho a certeza que só tem mesmo sentido se a gente for capaz de continuar conversando com as pessoas, né? Falando do que foi a nossa luta, do que foi as greves, do que foi os metalúrgicos. E eu tenho dito também o seguinte, né? Que o Lula é importante, super importante, o Djalma Bon importante, o Wagner Lino foi importante, mas mais importante do que o Lula, do que o Djalma, do que o Wagner, foram os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, né? Porque se eles não existissem, se eles não tivessem adquirido a consciência política que eles adquiriram, não adiantava nada ter o Lula, ter o Djalma, ter o Wagner, ter o Lidinei, ter você, né? A luta praticamente ela não existiria. Ela só existiu porque, de fato, houve a compreensão, houve a participação e a consciência dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que aquela luta era uma luta justa e que eles se sentiram no dever ou na obrigação de participarem, né? Ô, Djalma, tem muita gente mandando saudações. A Maíla, boa noite, companheiro Djalma, muito bom revê-lo, longa trajetória de luta. A companheira Wanda, salve, companheiro Djalma, excelente live. A gente está bastante feliz, Djalma, bastante orgulhoso também. E eu acho que eu vou começar a nossa conversa fazendo uma saudação a todos e a todas que acompanham a gente nessa live, nessa noite de hoje.
Olha que bacana esse Djalma do Carlos Wellington. Eu era criança em uma favela em Niterói quando Djalma e seus amigos derrubaram a ditadura militar. Que bonito, né? Bonito, Boa noite, sim, né? Mariana. Muito bom, muito bom. Faz parte da nossa trajetória, né? Da nossa história de luta, da gente que cresceu na cidade. Eu falei, nos anos 80 a gente estava nascendo, né? Mas a gente acompanhou essa história, a gente viveu essa história na cidade. Então, não tem como ser de São Bernardo e não se identificar com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Para a gente é motivo de muito orgulho mesmo. E converso hoje, então, com Djalma Bom, ex-deputado federal, fundador do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, foi também deputado estadual, vice-prefeito, candidato a prefeito em São Bernardo, foi ainda coordenador do PT, né, do ABCD paulista, presidente do partido em São Bernardo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, companheiro de longa trajetória de luta, né, das suas atividades políticas no movimento operário na região do Grande ABC, em São Paulo, né, onde foi diretor do sindicato, acho que entre 75 e 80, né, Djalma, e participou também da organização do Partido dos Trabalhadores. E a primeira questão que eu queria colocar, Djalma, que você teve uma atuação muito forte no Sindicato dos Metalúrgicos dessas duas cidades. E hoje, né, aquele dia, né, de 12 de maio de 78, né, quando os metalúrgicos da Scania, do ABC, cruzaram seus braços, né, surpreenderam o país, de certa maneira, desligando as suas máquinas, né, e aquele ato, né, aquele dia, né, mais do que uma simples reivindicação dos trabalhadores em relação aos seus salários, né, foi assumida uma luta, né, uma luta contra a ditadura, para exigir democracia, né, se escreveu no Paço Municipal a palavra democracia. Os movimentos eram sufocados, né, de maneira sumária, assim, demissões de trabalhadores, um momento extremamente difícil para o nosso país, né. Hoje esse dia está completando, né, 42 anos, né, praticamente dessa famosa greve de 78, né. E esse momento era um momento de inflação, de trabalho precário, de ditadura, intervenção do sindicato, né? E uma série de outras mazelas que assolavam a vida da classe trabalhadora, né? Então, a primeira questão que eu queria te fazer é um pouco nesse sentido histórico, né? De como era mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras num período de tantas adversidades. E nesse momento, como é que os metalúrgicos se convenceram da necessidade de criar um Partido dos Trabalhadores? Essa live de hoje ela tem esse caráter de falar da história, do presente, do momento atual e apontar para o futuro. É isso. Obrigada, Djalma. Então, eu quero primeiro, você já deu algumas dicas, né? A necessidade da gente contextualizar aquele momento, né? Em 1978, tudo era proibido reivindicar, era proibido deliberar, era proibido participar. O sindicato dos metalúrgicos, nós não tínhamos a liberdade e autonomia sindical, e os trabalhadores dentro da fábrica não tinham direito de greve, não podia fazer greve, e ficavam na expectativa da política da ditadura militar, capitaneada pelo Delfim Neto, na expectativa de esperar o bolo crescer para depois que esse bolo crescer fosse dividido entre os trabalhadores. E os trabalhadores dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, principalmente os trabalhadores da Scania, falaram, não, nós não vamos esperar mais esse bolo crescer, porque esse bolo só está crescendo do lado dos empresários, né? Só os patrões que estão desfrutando desse bolo, e esse bolo nunca vai chegar na mesa da classe trabalhadora. E no dia 12 de maio de 1978, né, os trabalhadores, foi uma sexta-feira, olha só, eles foram para pegar o ônibus, foram para a fábrica, colocaram os macacão, chegaram no pé da máquina, cruzaram os braços e não ligaram as máquinas, né? Braços cruzados, máquinas paradas. Mas aí eu quero dizer o seguinte, Adriana, essa greve ela não aconteceu por acaso, não, né? Essa greve ela aconteceu porque já havia uma certa preparação, uma certa conscientização dos trabalhadores a respeito das suas reivindicações.
o grande percussor, a grande liderança que a gente tem que reconhecer, e eu reconheço e não canso de falar, foi o companheiro Lula, né? Quando o Lula tomou posse no Sindicato dos Metalúrgicos em 1975, o Lula já tinha um projeto diferente para esse novo sindicalismo que a gente fala, né? Era um sindicalismo que não ficava esperando que os trabalhadores se dirigissem para o sindicato, né? Era um sindicalismo onde que a diretoria do sindicato ia para a porta da fábrica realizar as assembleias, né? A gente levou em consideração também que a exploração dos trabalhadores dentro da fábrica era uma exploração muito grande, né? A Volkswagen, no caso, era um verdadeiro campo de concentração, né? Os trabalhadores eram explorados, os trabalhadores eram maltratados, e, do outro lado, nós tínhamos o arroxo salarial e tinha também a repressão por parte da ditadura militar. De que foi nesse contexto que aconteceu o movimento grevista de São Bernardo do Campo e Diadema. Algumas pessoas falam, mas a greve foi um negócio assim espontâneo. Eu quero dizer que não foi uma coisa espontânea, porque eu me lembro muito bem que no ano de 1976 houve uma campanha muito grande a nível nacional pela reposição dos 34,1%, né? Que o Delfim Neto tinha metido a mão. Esse 34,1% era o índice que calculava o salário dos trabalhadores, né? E eles deram um golpe lá, nesse 34,1%, né? E o Lula capitaneou uma campanha muito grande a nível nacional pela reposição dos 34,1%. Houve também, no meu modo de entender, um divisor de água muito grande, que foi o próprio discurso do Lula. O Lula foi presidente do sindicato pela primeira vez em 1975. Em 1978, o Lula foi outra vez candidato à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, e o discurso de posse da diretoria, o discurso de posse do Lula, no meu modo de entender, foi um divisor de água. O Lula fez um discurso muito forte, né? Um discurso muito contundente, e o Lula disse mais ou menos o seguinte: por mais que vocês, trabalhadores, acreditam na diretoria do sindicato, acreditam no trabalho que a diretoria do sindicato está fazendo, a única forma da classe patronal, da Fiesp, ouvir as reivindicações dos trabalhadores vocês tomarem uma medida, vocês cruzarem os braços e parar as máquinas, né? De que o Lula disse aí no dia 21 de abril de 1978. E no dia 12 de maio de 1978, os trabalhadores da Scania, ouvindo as recomendações e aquilo que o Lula propôs no seu discurso de posse, tomaram essa iniciativa. Os trabalhadores da Scania, naquele momento, estavam reivindicando 20% de aumento de salário, o pagamento dos dias parados e nenhuma punição aos grevistas, né? Foi feito a greve. Aqui também eu quero também registrar que quem acabou dando uma sustentação muito grande para que a gente pudesse fazer o acordo foram os trabalhadores da Ford, né? Os trabalhadores da Ford ficaram uns 9 dias parados, né? Eles não abriram espaço para negociação. Os trabalhadores da Ford disseram o seguinte: os trabalhadores da Scania começaram a greve, depois outros trabalhadores também fizeram greve, né? Mas quem sustentou mesmo durante os 9 dias foram os trabalhadores da Ford. E eles que garantiram o acordo, né? Foi feito um acordo muito bom para os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Eu me lembro muito bem que eles estavam reivindicando 20% de aumento de salário, o pagamento dos dias parados e nenhuma punição aos grevistas, né? A gente foi feito um acordo com o Sinfab, né? Que era o sindicato das montadoras, e a gente conseguiu nenhuma punição aos grevistas, o pagamento dos dias parados e 13,5% de antecipação salarial e 11% de aumento salarial em 2 vezes, né? De que praticamente essa greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do dia 12 de maio de 1978, acabou com a política salarial e o arroz salarial do governo.
importante também dizer que essa greve foi uma greve realizada dentro das fábricas, né? Nós fizemos a greve de 78, elas aconteceram dentro das fábricas, né? E foi feito um acordo, e que foi muito importante. Algumas pessoas perguntam, mas vocês fizeram a greve, o Lula acabou se consolidando com uma grande liderança, e além do aumento salarial, o que os trabalhadores ganharam? Eu afirmo em alto e bom som que os trabalhadores, a partir da greve de 1978, eles ganharam uma coisa muito importante, mas muito importante, foi adquiriram, a partir dessa greve, a consciência de classe, da importância que os trabalhadores têm de eles não transferirem para ninguém a sua responsabilidade na luta pelos seus direitos. Somente a classe trabalhadora, conscientemente, ela pode lutar, reivindicar os seus legítimos direitos, né? Quer dizer que aí aconteceu a greve de 1978, que começou no dia 12 de maio de 1978, que foi essa greve vitoriosa que a gente teve, né? Em 1979, a gente voltou a fazer greve de novo, né? A greve de 1979, a gente começou no dia 13 de abril de 1979. Ela demorou 15 dias, foi uma greve diferente da greve de 1978. Se a greve de 1978 foi uma greve dentro das fábricas, a greve de 1979 a gente fez uma análise política do comportamento da classe empresarial e a gente chegou à conclusão que a gente poderia fazer uma greve, não uma greve dentro da fábrica, nós tínhamos que fazer uma greve geral. Quer dizer que em 1979 a gente fez a greve geral, né? Foi uma greve geral de toda a categoria. Nós tínhamos por volta de, entre São Bernardo do Campo e Diadema, os metalúrgicos, né? Nós tínhamos por volta de 144 mil trabalhadores. As greves de 1979 foi aquelas greves das grandes assembleias no estádio da Vila Euclides, né? Com a participação de 80, 90 mil trabalhadores, né? A participação da família, da mulher, dos filhos, dos trabalhadores. Foi uma greve também muito difícil. A gente aprendeu muito com a greve de 1978, mas a gente também tem que dizer que a classe patronal também se preparou muito para a greve de 1979. E essa greve de 1979 foi uma intransigência muito grande por parte dos empresários da Fiesp, né? A gente fez a greve, houve a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, houve o afastamento da diretoria, né? Houve o afastamento da diretoria, mas mesmo assim a gente continuou na frente da luta, né? Aí depois houve o retorno da diretoria ao sindicato, né? Eu me lembro muito bem de uma história super importante, é uma lembrança muito gratificante para mim, que eu tenho do companheiro Wagner Lima. Eu me lembro de uma das assembleias que nós estávamos realizando lá no estádio da Vila Euclides. O companheiro Wagner me entregou um livro, o Germinal, né? Eu li aquele livro, né? E o que era o livro? O livro era sobre uma greve dos trabalhadores nas minas de carvão, lá na França. E esse livro ele fala das greves, fala da necessidade sentida por aqueles trabalhadores de ter também um fundo econômico para a sustentação da greve, né? E eu li o livro e reuni alguns companheiros e chegamos à conclusão que nós deveríamos também, em vista daquilo que aconteceu com a intervenção no sindicato e o afastamento da diretoria, que nós deveríamos também ter um fundo de greve para que a gente pudesse ter uma sustentação também econômica por parte dos trabalhadores. É que a gente tem a greve de 1979, tem a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, tem o afastamento da diretoria e a gente já começa a se preparar para a greve de 1980. Quer dizer que na greve de 1980 a gente já tem, além da mobilização de todos os trabalhadores, a gente já tem o fundo de greve. E para vocês terem ideia, na greve de 1980, né, o fundo de greve nós conseguimos atender 32 mil famílias, num total de quase 120 mil pessoas, né?
quero registrar também aqui o seguinte, né, que o sucesso total que a gente teve, principalmente nessa parte de distribuição, de arrecadação do dinheiro para o fundo de greve, uma ajuda muito grande da Igreja Católica, né? No ABC, a Igreja Católica, na figura do Dom Cláudio Umes, ele recomendou e nos ajudou para que as igrejas, para que as paróquias pudessem serem locais de arrecadação e distribuição de alimentos para os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Diadema. Quer dizer que foram 480 toneladas de alimentos arrecadados, uma quantia muito grande de dinheiro, que eu não me lembro agora quanto foi, e 32 mil famílias foram atendidas, num total de 120 mil pessoas, 122, 123 mil pessoas. Quer dizer que a gente fez a greve de 1978, a greve de 1979, e eu já estou me antecipando um pouco a greve de 1980. A greve de 1978 demorou 9 dias, a greve de 1979 demorou 13 dias, e a greve de 1980, que foi uma greve difícil, muito duradoura, demorou 41 dias. Quer dizer que, a respeito das greves, foi isso aí que a gente teve, né? As greves acontecido na Vila Euclides, e algumas coisas também aconteceram que foi muito importante. Antes do movimento sindical do ABC, São Bernardo do Campo, de Diadema e do ABC, não se ouvia falar em sindicatos, né? Não ouvia falar em sindicatos. Depois das greves, aí as pessoas começaram a falar mais no sindicato, né? Os sindicatos, antigamente, antes do movimento sindical de São Bernardo do Campo e Diadema, os sindicatos eram muito mais entidades de colaboração com o governo, né? O sindicato tinha as assistências médicas, tinha os laboratórios, tinha a farmácia, tinha os barbeiros, né? E nós também, com o companheiro Lula, a gente acabou mostrando para os trabalhadores que o sindicato não era o órgão de colaboração com o Estado. O sindicato era um instrumento de luta na defesa dos trabalhadores, né? E esse instrumento deveria sempre estar ao lado dos trabalhadores, conscientizando os trabalhadores, organizando os trabalhadores, para que, de fato, pudesse ser esse instrumento de luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. E esse novo sindicalismo, um sindicalismo diferente, né? Ele ganhou uma característica muito grande, que foi comentado no Brasil inteiro. Eu me lembro de uma passagem que, para mim, é importante, né, para a gente avaliar o que foi o movimento sindical dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Eu me lembro que na intervenção do sindicato de 1980, né, tinha alguns trabalhadores da construção civil em João Pessoa, na Paraíba. E quando eles receberam a notícia que tinha havido a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, eles comentaram: olha aí, companheiro, interviram no nosso sindicato. Isso tem um valor muito grande, um significado muito grande, que antigamente não se falava em sindicato, e a partir das greves, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, eles passaram a ser uma referência de um sindicato dos trabalhadores do Brasil inteiro, né? Em 78 teve a greve da Scania, mas ela não ficou só na greve da Scania, né? Eu me lembro de uma greve da construção civil em Belo Horizonte, em 78. Eu me lembro dos cortadores de cana em greve em 1978, lá em Pernambuco, né? Nas usinas de açúcar, né? De que é um pouco dessa história das greves e o significado delas para todos nós trabalhadores, né? Dizendo mais uma vez, né, que na greve, por exemplo, a greve de 1980, praticamente, algumas pessoas perguntam: mas vocês fizeram uma greve de 41 dias e praticamente os trabalhadores não ganharam nada. Eu digo o seguinte: os trabalhadores ganharam uma coisa que não tem dinheiro que pague. Os trabalhadores ganharam consciência de classe, né? E essa consciência de classe acabou despertando a consciência dos trabalhadores que ele deveria ter também uma participação política, né?
E nós compreendemos também, durante as greves de 78, 79, 80, e aí a sensibilidade, né, e a consciência do companheiro Lula, que nós lutávamos por melhores condições de trabalho e por melhores salários. E aquela conjuntura lá da ditadura militar, o companheiro Lula também compreendeu e nos conscientizou que nós deveríamos dar um passo também político. Se a nossa greve era uma greve econômica, por melhores condições de trabalho, por melhor salário, aquela conjuntura nos obrigava a compreender que nós deveríamos dar um salto de qualidade e lutarmos pela redemocratização do Brasil, né? De que a partir das greves dos metalúrgicos, e o companheiro Lula e a categoria teve essa compreensão, nós demos salto de qualidade. Nós continuamos lutando por melhores condições de trabalho, por melhores salários, mas, ao mesmo tempo, também nós compreendemos, tivemos a sensibilidade de compreender, que a nossa luta também deveria acontecer uma luta econômica, mas nós deveríamos também dar um salto de qualidade, transformando essa luta econômica numa luta política pela redemocratização do Brasil. E o que a gente, de fato, depois de 20 anos, a gente conseguiu a redemocratização do Brasil, e os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, eles têm também essa necessidade que a sociedade brasileira tem que compreender, que os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema também deram uma contribuição muito grande pelo processo de redemocratização do Brasil. Os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, eles também vão ter certeza que os seus nomes também vão ser contemplados nessa nova história política do nosso país. Djalma, que depoimento maravilhoso para a gente, extremamente rico, né, que mostra a luta e a trajetória da classe trabalhadora nesse país, né, nesse país. O Carlos Wellington coloca aqui, né, como diria o filósofo Adorno, relembrar é resistir. É isso. O companheiro Bosco também está te saudando aqui nos comentários, desejando, né, um forte abraço, nosso grande líder. Tem bastante gente que está acompanhando a gente, Djalma. Marcelo Dino, que é pré-candidato em Santo André também. Então, Ariana, deixa eu te falar... Tem muita gente acompanhando a nossa live. Viu, Ariana, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu me lembro do companheiro João Bosco. O João Bosco era encarregado na Volkswagen, né? Ele compreendeu que aquela luta ela tinha um significado muito importante para todos nós, né? Eu me lembro de piquetes em porta de fábrica, que eu fiz com o companheiro João Bosco, né? E o companheiro João Bosco é esse companheiro também valoroso, né? O João Bosco também é um Lula, né? O Lula não foi um só, né? Eu tenho dito que é o seguinte, que na época da prisão do Lula, eles podiam prender o Lula, mas existia mais de 140 mil Lulas em São Bernardo do Campo e Diadema, e o João Bosco também é uma referência, o João Bosco também foi um Lula também, né? Nesse período todo. Como foi o companheiro Wagner Lino também, né? Não podemos esquecer jamais do trabalho que o companheiro Wagner Lino ajudou, tanto na época ele trabalhava na termomecânica, né? É uma daquelas empresas assim que não queria saber do sindicato. Para você ter ideia, né? A firma que o Wagner trabalha, a termomecânica, nós fomos na porta da termomecânica e tinha um pessoal lá, bateu na gente, sabe? Mas nos maltrataram, estava o Melão, estava eu, estava o Mané, estava o Expedito, tinha outros companheiros, e alguns trabalhadores da termomecânica nos agrediram na porta da fábrica, né? E disseram para nós o seguinte: vocês estão distribuindo material aqui, se voltar aqui vão apanhar. Isso aí foi na parte da manhã. Na parte da tarde nós voltamos lá e apanhamos, né? Bateram na gente. Voltamos para o sindicato, aí foi feita uma reunião com o Lula, e eu disse para o Lula, não, se eu voltar lá na porta da termomecânica, só se for com uma metralhadora na mão. E o Lula disse para mim o seguinte: Djalma, se nós não voltarmos na porta da termomecânica, nós não vamos ter condições de voltar na porta de fábrica nenhuma. E no dia seguinte nós voltamos na porta da termomecânica,
Voltamos na porta da termomecânica, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, e o Lula, no em cima do caminhão de som, fez um discurso, e, no fim, aqueles trabalhadores todos ficaram sócios do sindicato e levaram em consideração a nossa luta. Na greve de 1980, a Fiesp orientou que nenhuma empresa deveria negociar de uma forma isolada com o Sindicato dos Metalúrgicos. E por essa nossa participação, com esse comportamento, essa atitude do companheiro Lula de votar na porta da termomecânica, a única empresa que fez um acordo em separado com o Sindicato dos Metalúrgicos foi a termomecânica. Essa é a história também que a gente tem que contar, né? De que aí mostra um pouco esse companheiro que a gente respeita, que a gente preza, que a gente considera, que é o companheiro Lula, né? Quando o Djalma bom, eu só voltaria na porta da termomecânica com uma metralhadora na mão. E o Lula me convenceu que nós íamos voltar na porta da termomecânica sem metralhadora, mas com a metralhadora do discurso, das palavras, do conhecimento. E o Lula fez isso aí, e a gente teve como contemplação o acordo feito com a Salvador Arena, em 1980. Foi a única empresa que fez um acordo atendendo todas as reivindicações que os trabalhadores estavam reivindicando na greve de 1980. A luta organizada, Djalma, as ideias, né? Essas ninguém mata mesmo. Eu sei que você também está querendo falar do PT, não está? Eu tinha uma pergunta separada aqui também para falar do PT. Eu só queria te perguntar, Djalma, assim, como você vê, assim, numa trajetória de luta, né, de tudo que a gente vem construindo e vem lutando há tanto tempo, né? Hoje a gente vê um país, Djalma, que passou de 100 mil mortos. Passou de 100 mil mortos. A gente vê o sindicato se mobilizando para conseguir, novamente, né, uma cesta básica para distribuir para os trabalhadores, para as famílias. Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo, né? O que esse momento traz para a gente? O que a gente deve compreender desse momento? Então, Ariana, eu acho que a gente tem que compreender o seguinte, né? Em 1979, 78, 79, 80, aquele período, era uma conjuntura completamente diferente, né? Hoje, tem uma conjuntura, naquele período nós tínhamos a ditadura militar, e hoje é uma conjuntura completamente diferente, uma conjuntura completamente diferente. Logicamente que a gente tem que levar muito em consideração e compreender um pouco, né, as coisas que estão acontecendo, né? Eu me lembro que, um pouco da história, né, a primeira Revolução Industrial, 1880, 1846, 48, por aí, né, com máquina a vapor, os teares e tudo, que foi a primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial com o Taylorismo e o Fordismo, né, com a linha de montagem, né, que eu participava quando eu trabalhei na Mercedes, era a linha de montagem, que era a segunda revolução. Aí depois veio a outra revolução, que é a automoção flexível, e hoje você tem essa revolução aí da robotização, né, da eletrônica, do 4.0, né, que está... E a gente tem que levar muito em consideração e a gente tem que compreender. Para mim, eu sempre pensei o seguinte, eu nunca fui contra o progresso e nem ninguém tem o direito de ser contra o progresso. Logicamente, a gente tem que ter a favor do progresso, né? Eu tenho consciência que eu tenho que ser a favor do progresso. Mas esse progresso também, ele não pode ser somente para beneficiar a classe patronal, né? Esse progresso também ele tem que vir também para beneficiar os trabalhadores, né? Esse progresso tem que vir também para que o trabalhador possa produzir uma certa quantidade, mas, ao mesmo tempo, também ele tem que ter o direito de desfrutar de algumas horas para que ele possa estar ao lado da família, fazendo lazer, fazendo cultura, né? E, lamentavelmente, isso não tem acontecido. Bom, outro dia eu estava conversando com alguns jovens que são diretores do Sindicato dos Metalúrgicos, o companheiro Washington, um companheiraço, é um garoto jovem, né? E nós estávamos debatendo, né? E eu contando essas histórias de 1978, 79, 80, e ele ficou ouvindo. Quando chegou na hora dele fazer a exposição dele,
Ele falou assim, Djalma, a gente tem uma admiração profunda por vocês. A gente acompanhou tudo o que vocês fizeram e existe uma gratidão da gente fez. Mas, Djalma, na época que vocês estavam no sindicato, vocês iam para a porta de fábrica, vocês convocavam os trabalhadores saíam da fábrica, ficavam, vocês faziam as assembleias no Vila Euclides com 80, 90 mil trabalhadores. Agora, Djalma, como é que eu vou fazer as assembleias com esses trabalhadores se os trabalhadores que trabalhavam dentro da Volkswagen, algumas vezes não trabalham dentro da Volkswagen, eles trabalham na sua casa, né? Da questão do trabalho virtual, né? Quer dizer que a gente tem a necessidade da gente compreender, mas a gente nunca pode deixar de levar em consideração que o sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores, né? O sindicato não pode fugir dessa realidade. O sindicato tem que estar sempre ao lado dos trabalhadores. Ele tem dificuldade de mobilizar, de conscientizar? Lógico que tem. Mas o sindicato ele tem sempre que levar em consideração que ele é um instrumento de luta da classe trabalhadora, né? Logicamente que esse comportamento das cestas básicas, né? Eu também acho que, por seguinte, a necessidade é tão grande, a crise é tão aguda e tão profunda que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Agora, o sindicato tem que fazer alguma coisa, mas ele não pode ter jamais uma atitude assistencialista e uma atitude paternalista, né? O sindicato pode até fazer campanha para fazer a doação de cestas básicas, porém, o sindicato pode fazer a campanha para a doação, mas o sindicato tem que mostrar para os trabalhadores e conscientizar os trabalhadores por que ele está recebendo aquela cesta básica. Quem é o culpado para que, naquele momento, esse trabalhador está desempregado e está recebendo a cesta básica. Eu tenho dito, Ariana, o seguinte, que quando a gente for analisar a crise que passamos, existe sempre causa e consequência. Né? Causa e consequência. Causa e consequência. A causa dessa miserabilidade, dessa concentração de riqueza, né? Dessa desigualdade social que nós estamos passando, é o capitalismo, né? O capitalismo. Eu tenho dito o seguinte, olha bem esse número aqui, quem nos está assistindo pode ver. 2% da população no Brasil detém 98% das riquezas produzidas no Brasil. 2% detém 98% de todas as riquezas produzidas no Brasil. E 98% da população detém somente 2% dessa riqueza. Quer dizer que essa é uma luta que a gente tem que levar sempre em consideração e essa é uma nossa luta maior. Essa tem que ser a nossa luta maior. Enquanto nós vivermos sob o guarda-chuva, sob a tutela dessa sociedade capitalista que a gente vê, vai sempre haver a exploração, a opressão, a desigualdade. Quer dizer que todas as lutas que a gente tem que fazer, nós temos que levar sempre em consideração com o nosso sonho da utopia, né? Nós somos socialistas, nós continuamos sonhando por uma sociedade melhor, né? Uma sociedade que a gente possa ter o direito ao trabalho, à educação, à saúde, né? Isso é a nossa luta maior. Por tudo aquilo que a gente for fazer, nós temos que ter sempre essa compreensão que a nossa luta ela tem que ser sempre uma luta maior e nós devemos ter sempre a compreensão da causa e da consequência. Quem é o causador dessa miséria, da fome, da concentração? É o capitalismo. O que nós devemos lutar sempre? O que nós devemos ter consciência? O nosso inimigo maior é o capitalismo, né? Essa é a luta maior que a gente tem que fazer. Ver que o sindicato, você me faz a pergunta a respeito do sindicato. Logicamente, o sindicato ele tem que continuar lutando, tem que continuar valorizando os trabalhadores, né? Como grande agente transformador não é a diretoria do sindicato, não é o prédio do sindicato. Quem vai fazer a verdadeira revolução são os trabalhadores, né? Eles têm que ser respeitados porque eles são a personagem principal de qualquer tipo de luta, de reivindicação que a gente for fazer. Desde que o sindicato, eu compreendo, né?
sei do que está passando, com a robotização, com a eletrônica, né? Com aquilo que está acontecendo nessa nova revolução industrial, nova revolução que está passando, 4.0, mas o sindicato não pode deixar de ser um instrumento de luta da classe trabalhadora e dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Compreendo, né? Compreendo, mas não aceito qualquer tipo de passividade por parte da diretoria do sindicato, principalmente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Eles têm um papel importante na história da luta dos trabalhadores do Brasil, na sua luta dos trabalhadores pela sua própria emancipação. A luta por uma sociedade igualitária, justa, onde os trabalhadores possam ter o direito a receber um bom salário, possam ter direito à saúde, à educação, não do jeito que nós estamos passando hoje, com esse governo incompetente, esse governo genocida, esse governo assassino, que a gente tem que dizer em alto e bom som: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Mourão, fora suas políticas. Djalma, queria te perguntar sobre o partido, assim, os desafios que a gente tem, né, pensando em toda essa história, toda essa trajetória, né, no nosso projeto de construção de uma sociedade socialista. Quais são os desafios? Como o partido tem atuado, né, pensando no campo parlamentar, diante do governo Bolsonaro? Como é que você enxerga os desafios então, Adriana, e a atuação? Seguinte, né, eu quero dizer para você, como candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, quero dizer que você é uma revolucionária, minha queridinha. Você é uma revolucionária, sabe? Mulher, jovem, está disposta a ser uma candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, você é uma revolucionária, né? Eu quero dizer para você o seguinte, Adriana, a campanha que você está fazendo, você pode até não ganhar as eleições, eu vou torcer para você ganhar as eleições, né? Mas mesmo que você não ganhe as eleições, pela campanha que você está fazendo, é aquilo que todo revolucionário tem que fazer. Você é uma revolucionária, né? Agora, eu queria dizer para você o seguinte, né? Essa campanha eleitoral de 2020, ela não pode ser uma campanha eleitoral localizada dentro de São Bernardo do Campo. Uma campanha eleitoral que ela tem que ser levada em consideração, o partido tem que levar em consideração, os nossos candidatos, tanto a prefeita, a vice-prefeita e a vereadora, tem que ter uma compreensão da conjuntura que está acontecendo, né? Estamos passando por uma crise econômica, por uma crise política, por uma crise sanitária, e essas questões, logicamente, elas têm que ser discutidas durante a campanha eleitoral, né? Tem que discutir durante a campanha eleitoral e tem que falar quem que é a causa dessa crise que nós estamos passando e dar o nome aos bois, né? Automaticamente, não pode esquecer, você não pode esquecer daquilo que está acontecendo no município, né? Mas você tem que também ligar as duas coisas, né? Você tem que, ao mesmo tempo que você está vendo o que está acontecendo no município, as necessidades do município, mas, ao mesmo tempo, também, você tem que estar pensando naquilo que está acontecendo a nível do Brasil, né? Outra coisa também, você como candidata a vereadora, Adriana, os candidatos do Partido dos Trabalhadores, eles têm, ao mesmo tempo que eles têm que, na sua participação, na sua campanha para uma candidatura a vereadora, ele não pode só estar pensando na questão da luta institucional, né, de ser vereador, né? Ele tem que compreender também o seguinte, né, que ele tem que aproveitar a campanha, e se ele for eleito vereador, ele tem que integrar a questão da luta institucional com a luta organizada e conscientizar os trabalhadores para que ele possa, durante a campanha, durante o seu mandato, que possa ser uma luta pelas transformações agudas e profundas da nossa sociedade. Em outras palavras, né? Você tem que aproveitar a sua campanha
como candidata a vereadora do Partido dos Trabalhadores São Bernardo do Campo e tentar organizar os trabalhadores, conscientizar os trabalhadores para essa luta maior, tanto na luta institucional como a sua campanha do mandato popular, de uma vereadora que vai continuar lutando pelas transformações que o seu mandato possa oferecer. Eu tenho dito o seguinte, que a Câmara Municipal, o espaço de uma Câmara Municipal, ela é muito importante. Mas ela é muito importante se você tiver consciência daquele espaço que possa oferecer do seu mandato de vereadora, para que você possa conscientizar os trabalhadores e as trabalhadoras para essa transformação mais profunda de um mandato possa oferecer. Além disso aí, logicamente, mas tem algumas coisas do seu cotidiano da Câmara Municipal que é importante saber, né? Por exemplo, você pode unir essa luta maior pela transformação da sociedade no papel de fiscalização dos atos do Poder Executivo, né? Você também pode casar a apresentação de projetos de interesse dos trabalhadores de São Bernardo do Campo com um projeto transformador da sociedade. Quer dizer que o teu mandato e a tua campanha como candidata a vereadora e o seu mandato como vereadora que você vai se eleger, por exemplo, avise a minha companheira, se morasse em São Bernardo do Campo, ela ia votar em você. Quer dizer que você já ganhou a confiança da Lula. Quer dizer que o seu mandato, a sua campanha, o seu mandato de vereador, não pode ser um mandato igual aos outros, né? Simplesmente para se eleger. O seu mandato tem que ser um mandato, a sua campanha, o seu mandato tem que ser um mandato transformador, onde que você pode unificar a luta popular e a luta institucional para que a gente possa fazer as transformações necessárias que a sociedade tem que exigir. Aí você me pergunta, e o Partido dos Trabalhadores? Logicamente que o Partido dos Trabalhadores, nas últimas eleições... Aliás, o Lula já disse aí, né? O Lula, acho que você estava presente numa conferência que foi feita em São Bernardo do Campo, que o Lula disse em alto e bom som que o PT, em 1916, o PT se acovardou. O Lula que disse, não foi o Djalma Bom que está dizendo. O Lula disse no pronunciamento daquele dia lá que o PT, em 1916, se acovardou. E é verdade, o PT se acovardou, sim. Porque o PT sempre... Eu me lembro quando eu fui coordenador da macro-região e durante as eleições, eu não me lembro de que ano foi, se foi 2012, eu não me lembro. Eu disse o seguinte, vieram me perguntar, eu disse o seguinte, ó, nós vamos fazer um cinturão vermelho do Partido dos Trabalhadores aqui no ABC. Nós vamos fazer um cinturão vermelho do PT aqui no ABC. Nós elegemos o prefeito de Diadema, de São Bernardo, de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A única cidade que nós não conseguimos eleger foi a cidade de São Caetano. Né? Quer dizer que nós transformamos. E a verdade é o seguinte, alguma coisa teve que acontecer para que a gente pudesse, para que aconteceu no ano de 1916. Né? Está certo que houve uma campanha de um antipetismo muito grande, mas você tem que ir para um enfrentamento, não adianta, né? Se você vai se acovardar na hora que está falando mal de você, aí que os caras vão nadar de braçada, né? É nesse momento que a gente tem que ver quem são os verdadeiros petistas e lutar. Bom, em 1916 foi uma política de terra arrasada, né? Houve, logicamente, um pouco da contribuição nossa para que isso que aconteceu. Isso não é palavra do Djalma Bom, é palavra do companheiro Lula, e o Lula sabe muito bem o que faz. Afirmar em alto bom som que em 1916 houve uma certa covardia por parte dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores no ABC. Bom, qual é a minha expectativa agora para o ano de 2020? A minha expectativa é muito boa. E por que a minha expectativa é uma expectativa de otimista, Adriana? Porque é o seguinte, com tudo que fizeram com o Partido dos Trabalhadores em 1916, tudo que fizeram com o Partido dos Trabalhadores em 2016,
Em 2018, o Partido dos Trabalhadores elege uma bancada de deputados federal que é a maior bancada lá em Brasília. É a maior bancada. O nosso candidato a presidente da República foi para o segundo turno e teve 44 milhões de votos. Né? E as pessoas também começam a compreender tudo que fizeram com o PT e tudo que fizeram com o Lula foi uma grande mentira que contaram para o povo brasileiro, né? Evitando que o companheiro Lula pudesse ser candidato em 2018 e ser presidente da República mais uma vez. Né? O viés político usado pelo Moro está comprovado hoje. Né? Aliás, está comprovado e cada vez mais comprovando para a sociedade brasileira que as injustiças que cometeram com o companheiro Lula foram umas injustiças não planejadas aqui no Brasil. A gente tem que levar em consideração também. O que aconteceu com o companheiro Lula foi planejado e orquestrado nos Estados Unidos. Tudo de ruim que acontece nesse país aqui é tudo planejado lá nos Estados Unidos. Né? A figura do Moro, que recebeu até diplomas pelos bons serviços prestados pelo governo americano. Né? Quais eram os interesses do governo americano? O negócio do pré-sal, questão da política do companheiro Lula em relação à formação do bloco lá com a Índia, com a China e com a Rússia, tá certo? Né? O BRICS, né? A questão também das empresas, né? Que as empresas nacionais também estavam se fortalecendo. Essas empresas que eram as empresas nacionais acabaram sendo empresas internacionais, né? Quer dizer que você tinha o pré-sal, você tinha o BRICS e tinha as empresas nacionais crescendo, automaticamente teriam totalmente os interesses econômicos e políticos do governo americano. E o governo americano chegou à conclusão seguinte: nós precisamos acabar com esse Partido dos Trabalhadores, nós precisamos acabar com esse partido, precisamos acabar com o PT. Quer dizer que o que aconteceu foi isso aí. Mas mesmo assim, com tudo isso aí que aconteceu com o companheiro Lula, que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, automaticamente as próprias eleições de 2018 mostram que o PT é um partido que tem força. Se for fazer qualquer pesquisa no Brasil, qual é o partido de preferência dos trabalhadores e do povo brasileiro, o PT está com 16%, 18%, enquanto os outros partidos têm 1%, 2%. Né? Quer dizer, que mostra que o partido... Agora, o seguinte, logicamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse Partido dos Trabalhadores, que hoje está colocado na conjuntura, é um Partido dos Trabalhadores que a gente tem que discutir um pouquinho mais. Né? Eu tenho dito o seguinte, eu não quero aqui ferir a sensibilidade de nenhum candidato, de nenhum vereador do Partido dos Trabalhadores. Mas, lamentavelmente, hoje, se você vai no gabinete de um vereador do Partido dos Trabalhadores, do PT, você fala com o assessor, do assessor, do assessor, do assessor, do assessor, para poder chegar para falar com o vereador. E quando você vai falar com o vereador não veio naquele dia. Isso é trágico para nós, né? Os candidatos do Partido dos Trabalhadores, os eleitos do Partido dos Trabalhadores, a primeira compreensão que eles têm que ter é o seguinte: o mandato não é dele, o mandato é do partido. O mandato é do partido, e como o mandato é do partido, esses candidatos que se elegeram, eles têm um compromisso com aqueles eleitores que votaram nele, tem que prestar conta para esses eleitores. Aí eu quero te dar um conselho para você também. Não tira projeto, não elabora projeto da sua cabeça, Ariana. Quando você for discutir um projeto, ouve aqueles que votaram em você, ouve as suas bases e conversa com ele das necessidades, das indicações que ele tem na elaboração desse projeto. Se você tiver esse comportamento, automaticamente vai ter uma compreensão muito maior. Não é o iluminado que vai fazer, não é o Djalma Bom, não é a Ariana como candidata que vai fazer o projeto da cabeça dela. Esses projetos têm que nascer da necessidade sentida por aquelas pessoas que te apoiaram, que votaram de você, que fizeram campanha para você. Quer dizer que você tem que ter uma ligação muito forte também na campanha que você for fazer com os projetos que você vai apresentar. Outra coisa, não esquecer também da questão do orçamento participativo, né? Esse negócio do orçamento participativo, eu não sou de falar mal do companheiro Lula, pelo contrário,
Mas nós fizemos, acho que você teve a oportunidade de acompanhar os orçamentos participativos de São Bernardo do Campo. Isso é uma coisa muito importante, que você cria a possibilidade para que a população possa participar. Eu acho que houve. Também não adianta também você só falar para a população do orçamento participativo, ela participa, depois vem as coisas, e você tem que politizar um pouquinho mais, né? Você também tem que mostrar para a população o porquê que ela está participando e quais são aqueles direitos que ela está reivindicando, que é um direito deles, né? Eu nunca esqueço, quando eu era diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, dentro da Mercedes. É que eu fui diretor do sindicato de 1975 a 1978 dentro da Mercedes. E às vezes dentro da Mercedes, algum companheiro falava para mim, Djalma, está acontecendo um problema lá na sessão que com o meu chefe lá, o encarregado, o mestre, o contramestre. Vamos lá. Eu ia lá, de fato, tinha aquele problema. Ele falava assim para mim, Djalma, você resolve o problema, o sindicato resolve o problema? Eu falei, não, eu não resolvo, nem o sindicato resolve. Quem vai resolver o problema somos nós somos nós juntos, né? É um problema que você está passando, mas é um problema que é um direito teu. Eu nunca esqueço de dizer, Ariana, o seguinte, eu me lembro bem que nós, dentro da Mercedes, né, os mais antigos devem saber que tinha aquelas bacias turcas, né, que o trabalhador, para fazer a sua necessidade fisiológica, ele ficava agachado naquelas bacias turcas, né? E foi um trabalho muito grande para que a gente pudesse mostrar para a diretoria da Mercedes que aquilo não era uma forma de tratar os trabalhadores. Aí a gente conseguiu eliminar aquele processo daquelas bacias onde o trabalhador ficava agachado, né? E ele colocava aquela bacia para a pessoa para fazer a sua necessidade, ele sentava. Porém, a Mercedes nos atendeu, mas ela abriu um buraco na porta da privada, né? Ela abriu uma porta para que ele pudesse observar se o trabalhador estava, qual era o comportamento que o trabalhador tinha. A gente foi lá, organizamos os trabalhadores e mostramos para os trabalhadores aquele comportamento da Mercedes, né? Aquele comportamento da Mercedes não deveria nunca ter aquela atitude. Aquele momento que o trabalhador estava fazendo a sua necessidade fisiológica, era um direito dele, a Mercedes não tinha o direito de intervir. E através desse procedimento, desse comportamento, dizendo que não, eu não vou resolver, o sindicato não vai resolver. Quem vai resolver somos nós juntos, né? Algumas pessoas perguntam, mas como é que o Lula, que o Djalma chegou aonde que chegaram com a categoria tendo a compreensão? Foi desse jeito, não tendo um discurso assistencialista, não tendo um discurso paternalista em relação aos trabalhadores. A mesma coisa a gente tem que fazer em relação ao nosso comportamento, sendo como prefeito de uma cidade, como vereador, nós não podemos ter um discurso assistencialista nem paternalista. Nós temos que falar o seguinte, se os trabalhadores estão reivindicando um posto de saúde, num bairro periférico de São Bernardo do Campo, a gente tem que mostrar aos trabalhadores e às famílias daquela comunidade que o posto de saúde é um direito deles, né? É um direito deles. Porque, do contrário, eles vão pensar que foi Deus que deu, foi Deus que ajudou, que ele não fez nada, ele rezou o Pai Nosso, uma Ave Maria, nada o contrário, não tenho nada contra a religiosidade de nenhuma das pessoas, mas a gente tem que também politizar e mostrar para eles que é desse jeito aí que a gente vai construindo as coisas. É das necessidades sentidas que os trabalhadores têm e construir uma nova sociedade, né? De ter um posto de saúde, de ter uma condição, de ter uma escola para estudar, né? De ter o direito ao trabalho, né? Hoje, o que nós temos hoje? Nós temos hoje por volta de 15 milhões de desempregados e mais de 25 milhões na informalidade. É justo isso aí, é legítimo isso aí, passar o discurso que um entregador de pizza ele é um empreendedor, mas o que é isso, né? Esse é o tipo de sociedade que não serve para nós. É que essas coisas que eu tenho falado e tenho tentado mostrar para as pessoas, né? Eu fiquei muito, para você ter ideia dessa nossa luta, quando o companheiro Lula foi preso,
eu e um companheiro aqui do prédio que eu moro aqui, a gente foi participar de uma reunião lá no sindicato dos metroviários lá no Tatuapé. Uma plenária muito grande, levando em consideração aquilo que tinha acontecido com o companheiro Lula. Nós voltamos de lá dessa reunião, a gente reuniu aqui em casa, onde que eu moro, reunimos 5 pessoas, eu, Alice e mais 3 pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa. E a gente reuniu 5 pessoas e formamos o Comitê Lula Livre Rua João Moura. Vocês estão vendo aqui atrás, né? 5 pessoas. No fim, nós chegamos, sabe quanto? 54 pessoas. E com uma característica seguinte, né? A maioria é formada de mulheres. E a maioria, nós temos a maioria com tudo mais de 60 anos de idade. Eu tenho 81 anos, né? Todos nós. E a gente estava na Avenida Paulista, nós estávamos no terminal de ônibus, nós estávamos no metrô, nós estávamos na estação do metrô, nós estávamos em todo lugar. E aqui mostra o que tem que mostrar para as pessoas a nossa disposição de continuar lutando, né? Enquanto a gente não mudar essa sociedade, né, a gente vai continuar sofrendo. E qual é a grande luta que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aproveitar cada momento que a gente tem de conscientizando, organizando as pessoas, a população, para que a gente possa, de fato, ter a utopia de sonhar com uma nova sociedade. E aí que eu quero dizer para você, minha queridinha, não se elege por eleger, não. Faça uma campanha, aquelas campanhas que o companheiro Wagner Lino fazia, né? Que era a campanha da gente mudar a sociedade que a gente vive, sabe? Djalma, estou extremamente emocionada com a sua fala, assim, porque da dimensão do compromisso com o ser humano, do compromisso da luta, né, da clareza da luta, né, não institucional apenas, mas nas organizações sociais, da importância de conscientizar e de organizar a classe trabalhadora. A gente encara, Djalma, essa pré-candidatura como um processo como uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de formação, né, de formação coletiva mesmo, né, de quem escuta, né, porque acho que a militância é uma escuta, né, acho importante dizer isso, assim, não é só falar, é ouvir, e eu me coloco hoje numa posição de ouvir as pessoas, de entender as suas diferentes realidades, suas diferentes demandas, e buscar, a partir daí, concretizar esse nosso sonho, né, de transformação da sociedade. Eu tenho muito orgulho, Djalma, muito orgulho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras por conta de pessoas como Wagner Lino, como João Bosco e como você. Eu conheço a trajetória, né? E isso dá para a gente uma coragem, Djalma, né? A gente, desde 2016 e até muito antes disso, né? O PT não começou a ser perseguido em 2016, né? Sempre foi desde a sua fundação, né? E sempre teve resistência. Então, a luta de vocês, né? A luta das mulheres desse partido, elas me orgulham muito também. E é a partir daí que a gente se encoraja para enfrentar uma luta como essa, né? Porque a gente está buscando construir essa pré-campanha não como o dia 14, né? Para chegar no dia 14 de novembro, mas para ir muito além disso, né? E a gente tem um grupo muito forte, a gente está na luta e está com bastante coragem para construir essa alternativa socialista. Djalma, muito obrigada pela sua generosidade. Eu tenho uma companheira que fala assim, me falou hoje, você vai entrevistar o Djalma? Eu adoro o sorriso do Djalma. Eu lembro que os companheiros eram todos marrentos, mas o Djalma tinha um sorriso maravilhoso. E quando você olha que os nossos comentários, assim, todo mundo lembra do Djalma. E com muito carinho, Djalma, a gente tem muito carinho por você e muito orgulho da trajetória que foi construída, né, por esse partido. Então, eu queria deixar também para ti, não só o meu agradecimento por esse momento, né, dessa live, mas pela luta, assim, de grande inspiração para a gente. Obrigada, Djalma. Obrigada Obrigado mesmo. a você, Ariana. Obrigado ao Lintes também. E a gente está à disposição, tá? Eu sempre... aliás, o meu rosto é um rosto muito bonito, não, né? Mas eu sou igual ao companheiro Tchê, né?
endurecer sem perder a ternura jamais, né? Você tem que ser duro, mas ao mesmo tempo também você tem que ter um coração fraterno, né? Compreensivo, né? Para que você possa também, de uma forma muito afetuosa, carinhosa, também tratar as pessoas e respeitar as pessoas acima de tudo. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora suas políticas, e é isso. Tá bom, Obrigada, Ariana. Djalma. Um Obrigada a abraço todos e a para todas que você. acompanharam. Obrigado. Beijo grande. Beijo. Sucesso para você.